A sobrecarga da mulher negra que precisava cavar espaço enquanto os brancos negam a própria raça. Superioridade racial. Alana Pastorini. A entrevista da 6ª edição da revista Valente, que foi produzida no 2º ano de pandemia do coronavírus, vem com potência da mulher negra. Alaide Honorato da Silva, servidora pública da Prefeitura de Araquari, fonoaudióloga, membro dos coletivos Frente Negra, Nova Frente Negra de Santa Catarina, Movimento Negro, PDT e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araquari, CONDIM. Alaide ainda compõe a diretoria executiva do Sindicato dos Servidores Públicos do município, Sintraspar, e Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer Araquari, RFCC. A partir das duas narrativas, Alaide leva o leitor, ou deveria, maioria branca, a lugares de contornos sobre os privilégios de branquitude. Deveria, porque os brancos, incluindo esta jornalista que escreve, não precisam lidar com questões raciais desde pequenos. Isso porque não se enxergam como raça. Isso é para os outros. Para eles, eu, tu, nós, brancos, branco é padrão, universal. Violência de gênero. Segundo o Atlas da Violência, divulgado em 2019, houve um aumento de 30,7% no número de mulheres assassinadas de 2007 a 2017, ano em que foram mortas 4.936 mulheres, a maior quantidade desde 2007, ou seja, cerca de 14 por dia. As mulheres negras foram as mais atingidas, representando 66% de todas essas vítimas. No mesmo período, o feminicídio de negras teve um crescimento de 30%, 5,6 para cada grupo de 100 mil mulheres, ao passo que o de não negras cresceu 1,6%, 3,2 para cada grupo de 100 mil. O aumento superior de violência contra mulheres negras evidencia a inabilidade do Estado de desenvolver políticas públicas específicas para a população negra. Sim, com certeza. No Brasil, cada estado tem a sua forma de coletar dados, mas em todos os estados, as mulheres negras estão no topo da pirâmide da violência e do feminicídio. O Estado precisa pensar em políticas públicas específicas para as mulheres negras, para que possam ter acesso à denúncia e que suas denúncias sejam acolhidas, pois sabem-se que, pela forma como são tratadas nas delegacias, o racismo impede que essas mulheres façam o boletim de ocorrência. Para elas, a violência é normatizada e sofrem violência novamente quando tentam fazer o boletim de ocorrência. Você acredita que o combate à violência doméstica requer mais que ações paliativas de denúncia e prevenção? Quais seriam? Sim, acredito que implantar projetos para homens autores de violência seria uma das alternativas para tentar interromper o ciclo da violência. Os municípios onde existem esses projetos têm apresentado um resultado positivo na diminuição da violência, para além do que é urgente aplicar minimamente o que determina a Lei Maria da Penha em seu inciso 1º. O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É importante os entes federais pensarem em políticas públicas, pois só as campanhas ou ações pontuais já não são suficientes para coibir o agressor. Há necessidade de um trabalho efetivo. Para você, enquanto servidora municipal da saúde, como os ataques ao serviço público arquitetados em todas as esferas, federal, estadual e municipal, impactam o seu trabalho? Percebe-se que as pessoas estão replicando as atitudes que acontecem no ente federal, quase como um efeito dominó. Estamos perdendo direitos enquanto servidores. Não há um planejamento para executar um serviço pensando a curto, médio e longo prazo, e principalmente nas consequências. São muitas ações impensadas que recaem sobre os serviços que atuam na ponta e automaticamente sobre os mais vulneráveis, porque são esses que precisam e dependem dos serviços oferecidos no SUS. E além,
como a falta de políticas públicas e a consequente diminuição de repasse à saúde e à educação impactam a luta contra a violência doméstica? A maioria dos municípios não tem plano municipal de políticas públicas para as mulheres ou para qualquer outro segmento. Dessa forma, a dificuldade para fazer ações que coíbam essa violência torna-se mais difícil, pois sem recurso financeiro previsto, não há como fazer um trabalho efetivo, já que para se fazer um trabalho efetivo, é necessário fazer um diagnóstico para saber quem são essas mulheres, onde estão e quais as suas principais demandas. Política. Vi em seu Insta que em 2020 você se candidatou a vereadora. Isso? Sim. Foi a primeira candidatura? Sim, a primeira vez. Gostaria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória e seu encontro com a política. Resido em Araquari desde 2008. Iniciei minha trajetória aqui no município por causa da Associação Casa de Cultura Nizô Nikizi Nizazi, a CAIA, que faz parte do terreiro de Candomblé, Angola. Nessa associação era o curso para projetos com a comunidade e nosso principal projeto era o curso para professores com base nas leis 10.639/03 e 11.645/08, e eu sempre estava em contato com a prefeitura. Comecei a fazer parte de diversos conselhos de direito e em 2011 fui contratada para atuar na prefeitura como fonoaudióloga. Em 2012 prestei concurso público e me efetivei, mas sempre participando de ações que são pensadas para o coletivo, pois o profissional no SUS não pode olhar só para a sua profissão, ele precisa ser generalista, identificar as questões fonoaudiológicas de maior relevância na sua comunidade de abrangência e ser capaz de elaborar e efetivar ações que visem a uma solução, adotando medidas preventivas sempre que possível. E assim, a política entrou na minha vida. Cada ação que fazemos no coletivo é um ato político, mas a política partidária não era um projeto. Em 2020, fui convidada por 3 partidos. Relutei, mas resolvi aceitar o desafio e coloquei meu nome à disposição para sair como candidata a vereadora. Não foi uma tarefa fácil. Verifiquei pelo site da Câmara Municipal de Araquari que não há mulheres negras no Legislativo. Já teve? Não. Já tivemos outras mulheres negras candidatas, mas nenhuma ainda conseguiu se eleger. Apesar de Araquari ter uma população majoritariamente negra, ainda não conseguimos despertar essa consciência de votar nos nossos. É a única forma de deixar mais leve o caminho para quem vem depois e, principalmente, mostrar que é possível. A violência política contra as mulheres pode se manifestar como física, psicológica, simbólica e ou econômica. Como foi sua campanha para vereadora? Eu passei por todos os tipos de violência nesse processo de campanha. Por vários momentos pensei em desistir, mas não costumo iniciar algo e não finalizar. Foi um processo dolorido, aprendi com meus pais. Antes de assumir um compromisso, pense e repense. Se optarem assumi-lo, vá até o fim. As pessoas podem não cumprir com você. Faça a sua parte. Para as mulheres serem respeitadas dentro da política, será necessário um trabalho de base nos partidos e investir em educação política para os jovens. Somos a maioria da população. Também na divisão por gênero, mas os homens ainda são os mais votados em todas as esferas. Logo, há algo errado. É a hora de mudarmos esse cenário. Não vejo outra alternativa senão pela educação. Apesar de 27% da população feminina declarar-se negra, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua do IBGE, mulheres negras representam apenas 2% do Congresso Nacional e são menos de 1% na Câmara dos Deputados. Na sua experiência, quais os principais entraves no ingresso da mulher negra na política? As mulheres tiveram direito ao voto em 1932. Já para as mulheres negras, isso veio a acontecer em 1934. Considerando o histórico escravagista da população negra no Brasil e o fato de os espaços políticos serem hegemonicamente brancos e machistas e por vezes racistas, esse lugar não é pensado para mulheres,
seja de qual etnia for. Mas para nós, mulheres negras, ele é mais segregador. Não somos vistas com potencial para ocupar esses espaços e quando somos convidadas, porque a lei exige, esperam que fiquemos caladas aceitando as migalhas. Participar desse processo é ter enfrentamentos diários, a falta de apoio dos partidos e, junta-se a isso, as condições para fazer a campanha para as mulheres e homens é muita de desigualdade. Há uma discriminação simbiótica entre gênero, raça e classe que precisam ser combatidos para as mulheres que não se sentirem como intrusas. Como atrair mais mulheres à política? Os partidos precisam investir em projetos que agreguem às mulheres campanhas específicas para a filiação delas. Aumentando o quadro de filiadas, tem-se um score maior para a escolha na época da eleição. Considerando que a maioria das legendas tem segmentos específicos e a participação da mulher se dá transversalmente. A educação seria o ponto principal para alcançar os jovens que estão iniciando, ou seja, tendo seu primeiro contato com a política. Por meio da educação, é possível trabalhar a conscientização na base, preparando esses jovens para ocupar tais espaços. Os partidos que adotam essa política têm jovens mulheres e homens preparados. Porém, de nada adianta fazer um trabalho de base e as mulheres continuarem segurando bandeira ou no trabalho burocrático. Indispensável lembrar da catarinense Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada no país em 1934. Mas, infelizmente, depois dela, nenhuma mulher negra foi eleita deputada estadual aqui em Santa Catarina. Por que isso não indigna? Vale ressaltar que em 1934 foi o ano que deu direito à população preta e pobre ao voto. Com certa indigna, porém, precisamos compreender que o sistema racista e a história da escravização do Brasil nos colocam nesse lugar com diversos discursos, como, por exemplo, preto não vota em preto. Assim, internalizamos essa e outras frases que foram usadas para desarticular o povo preto, levando-nos para o lugar que queriam. Hoje, não achamos possível eleger uma mulher negra no município ou no estado. Para além da indignação, é preciso ação. Precisamos nos articular, desconstruir alguns conceitos que foram incutidos em nossas mentes e seguir repetindo. A mentira, quando repetida muitas vezes, vira verdade. Acredito que ainda não achamos a palavra para além da indignação que nos faça valorizar nosso voto de preto para preto. Em um atraso social histórico, avança o conservadorismo em que os debates sobre gênero, raça, etnia e sexualidade são demonizados. Posto isso, a educação na qual você também tem experiência se faz necessária, mas também enfrenta a resistência dos grupos dominantes. Como contornar? Eu sou sempre a favor da educação. Não acredito que tenha uma outra forma de mudar esse contexto histórico racista, machista, opressor, enraizado em nossa cultura. Tudo perpassa pela educação. Nós temos as leis 10.639/03 e 11.645/08 que tratam da ressignificação da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena, que infelizmente a cada ano está mais esquecida. Devemos resgatar o trabalho com essas leis da educação. Começamos as mudanças do olhar sobre nós com elas, mas estamos em tempo de retrocesso. A educação é a forma de contornarmos. As nossas crianças pretas e não pretas precisam saber da história do negro trazido para o Brasil. Racismo. No livro Por que eu não converso mais com pessoas brancas sobre raça, a jornalista Renier Dulodge fala exatamente da exaustão de explicar, ponderar sobre racismo aos brancos, que são os progenitores do sistema racista altamente eficiente ao privilégio e que não estão dispostos a abandonar o posto. O livro pondera que a jornalista se recusa a falar com quem não quer ouvir nem quer ver os estragos do racismo na vida das pessoas não brancas. Renier Dulodge propõe opor à negação do racismo uma recusa da sua banalização e normalização. O livro é esforço para,
com dados e fatos, argumentos a favor da legitimidade dessa recusa ética em prolongar o cinismo político e social de desviar do foco as vítimas do racismo. O branco tem uma posição privilegiada de achar que as pessoas negras estão sempre disponíveis para ajudar as brancas. Aprendemos a ser racista e é nossa obrigação como brancos racistas desaprendermos. Te cansa ser procurada por brancos para falar sobre isso? Não sei se cansar seria a palavra, como dizem os meus mais novos, da preguiça de falar sobre. Porque todas as pessoas deveriam ter este compromisso de aprender sobre a história do outro. Isso não deve ser um assunto que só a Laide saiba falar. Compreendemos todo o processo histórico, mas cabe a eles buscar conhecimento para fortalecer a luta antirracista. Só fazem esse movimento as pessoas que têm um olhar para a desigualdade que temos no Brasil, quem entende o seu lugar de privilégio e não se sente confortável com isso. Você sente isso, que nós brancos achamos que as pessoas negras devem estar sempre disponíveis para nos reeducar? Que estamos terceirizando a responsabilidade sobre a luta antirracista? O quanto isto te afeta? Te sobrecarrega? Sim, virou nossa obrigação falar sobre, ensinar sobre. Me afeta na medida em que falo para um grupo e não percebo mudança de comportamento ou julgamento quando esse mesmo grupo vê um preto se aproximando, por exemplo. Porque eu acredito na educação como instrumento de mudança. Se não há mudança, não vejo razão para continuar falando ou reeducando. Você entende que o branco, antes de debater racismo, precisa debater branquitude? Transformar a relação de dominação que caracteriza a branquitude exige que esses a reconheçam, desaprendam e desconstruam a ideologia que os autoriza a colocar a população negra em posições subalternas. Isso é imprescindível para definir o lugar da branquitude e enfrentar o racismo institucional e estrutural. É cansativo não baixar a guarda, como dividir a luta interseccional com todos? Nos adoece. Tudo o que compartilhamos fica mais leve. Hoje compreendemos que não é possível discutir racismo sem entender que cada um de nós é atravessado por diferentes marcadores, porque não somos sujeitos únicos, temos nossas especificidades. Racismo, classe social, homofobia, capacitismo, são fatores que, combinados, limitam o acesso ao direito e à oportunidade e interferem na nossa vida em sociedade. Kimberly Crenshaw define como interseccionalidade como um método para compreender a maneira como múltiplos eixos de subordinação se articulam e pensar estratégias com vários olhares. O resultado é sempre positivo, mas vale ressaltar que consciência sem ação não tem significado. Alana Pastorini, pós-graduada em Comunicação Digital e Docência Profissional Tecnológica, jornalista e coordenadora de comunicação do Sinjusc.